A Europa fracassou contra a Covid-19. Vamos conversar sobre isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Dricaíbas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Sim, a Europa fracassou no combate da Covid-19. Hoje faz uma semana que estamos em lockdown aqui na Áustria. Lockdown que supostamente deveria acabar agora na quarta-feira, no 1º de dezembro, quando já completa 10 dias e podendo ser prorrogado por mais 10 dias, ou seja, com previsão de acabar no 12 de dezembro. Mas o número de infectados ainda é muito alto, está na casa dos 10 mil por dia. Há estados, por exemplo, o estado da Alta Áustria, que está totalmente fora de controle. É na faixa dos 4 mil casos por dia. Os hospitais estão praticamente, vamos dizer assim, colapsados, as UTIs entupidas, a ponto de ter que simplesmente remarcar cirurgias e muitas vezes remarcar cirurgias muito importantes. Como hoje, 29 de novembro, a esse momento, são mais ou menos 11 horas da manhã, quando eu estou gravando esse vídeo, o governo austríaco está reunido também com especialistas e governadores para saber como continuamos nessa pandemia, nessa situação, especialmente depois da chegada do vírus, mais uma, na verdade, uma mutação que é a Omicron. Um caso foi detectado no Tirol de uma pessoa que, voltando da África do Sul, a pessoa que é duplamente vacinada com a Biotech Pfizer, e há mais 30 casos suspeitos. Comparado com os outros estados austríacos, a situação em Viena é um pouco melhor, porque Viena, ao longo do verão, foi ou manteve as medidas de restrição, como, por exemplo, o uso de máscaras FFP2. Mesmo assim, para vacinar não é tão simples assim. Você tem que marcar um horário no site impfservice.at, que é bastante burocrático, você tem que prestar muita atenção, senão erra, e aí acaba dando aquela confusão toda, aliás, muito típico da cidade de Viena. Você também tem a opção de ligar para o número 1450, que nunca ninguém atende, e mesmo que se você vai no chamado Impfbox, você quer vacinar sem termine, você tem que se inscrever, o famoso Anmeldung a si mesmo. Fora de Viena, as notícias são piores ainda. Tem estados que só vão começar a vacina, você só consegue horário para depois do Natal. Quer dizer, numa pandemia, o mais urgente era vacinar. Eu nunca entendi como não é possível vacinar, por exemplo, nas farmácias. A mesma coisa acontece com os horários para as crianças. A primeira leva eu não consegui, porque eram 8 mil horários e não consegui. Para o segunda leva eu consegui, mas eu consegui assim. Foi o governo vienense anunciou e eu 10 minutos depois já estava ali e só consegui horário para metade de dezembro. A situação na Alemanha é melhor do que na Áustria. Eles possuem atualmente uma taxa de 450 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto aqui na Áustria é de 1.000 para cada 100 mil habitantes, também levando em conta o tamanho, né? Aqui somos 9, lá são 90 milhões, então claro que aqui o vírus, a situação epidemiológica é muito difícil também, mas tem subido muito, está numa faixa de 50 mil casos por dia, que também é muito alto. E os especialistas pedem medidas de restrição. Eu estive acompanhando ontem à noite um debate entre, no caso do novo governo, com o velho governo, vamos dizer assim, o ministro da Saúde, Jens Spahn, que é do União dos Conservadores, com Christian Lindner, né, dos liberais, que vai ser o novo ministro das Finanças, e Annalena Baerbock, dos Verdes, que será a nova ministra das Relações Exteriores. A coisa assim que me assusta, o assustador ver, é que os políticos eles não entendem ou não querem colocar medidas de contenção drásticas, porque o que a gente viu até agora nessa pandemia é que esse vírus, à medida que ele vai, assim, tem as suas mutações, as suas variantes, e a cada variante vem um número enorme de casos muito rapidamente, há um quase colapso nos hospitais,
e os políticos ficam ali. É claro também, a gente tem que abrir um parêntese, que você também, vamos dizer assim, para ter as leis, você não pode botar as leis, por exemplo, agora, amanhã não tem mais escola. Não, você tem que tem que ver se está tudo conforme com as leis do país, especialmente com a Constituição. Mas mesmo assim, os políticos têm que agir mais rápido. E aí vocês devem estar se perguntando qual foi o erro. Não houve campanha de vacinação, nem aqui na Áustria, nem na Alemanha. Eu falo porque tem a televisão alemã aqui em casa, o RD, CDF e RTL, RTL que é o canal privado, nada. Aqui na Áustria, nada. Desde que a vacina chegou, houve um pouquinho de, vamos dizer assim, uma propagandazinha lá, institucional, um político ou outro falando para vacinar, mas nunca houve uma campanha de fato, por exemplo, vou pegar aqui no caso da Áustria, o OF, de políticos especialistas falando abertamente com a população. Olha, esse vírus é perigoso, você pode morrer, há um colapso eminente do sistema de saúde caso haja muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo, e isso não aconteceu. No verão, quando foi a verão aqui, que corresponde à metade do ano, lá para junho, julho, os especialistas já vinham alertando de que um outono e inverno poderia ser complicado e pedia ações para aumentar a taxa de vacinação, tanto aqui na Áustria como na Alemanha, que está na faixa de 60%, o que é pouco. Aliás, o que a gente está vendo, né? Por isso, pelo menos aqui na Áustria, estamos em lockdown. O que houve foi chacota, né? Por exemplo, um grupo de artistas germanófonos criaram a iniciativa Alles dicht macht, que era sobretudo para tipo assim, meio que brincando, eu sou, teve uma artista muito conhecida aqui na Ich bin genesen, eu sou saudável, eu não preciso de vacina, e isso se propagou muito. Também políticos, né? Por exemplo, o pessoal da extrema direita, né? Mas, sinceramente, a maneira como o governo austríaco controla essa pandemia, ou tenta colocar essa pandemia em controle, é um verdadeiro desastre. E também não é muito diferente na Alemanha. Na Alemanha, inclusive, é até um pouco mais assustador, porque agora está havendo uma troca de governo, um governo de transição, e vem essa quarta onda de infecção, tem essa variante, o Omicron, que é potencialmente mais infecciosa e quem sabe até as vacinas não sejam eficazes, inclusive pessoas que já foram infectadas podem ser reinfectadas, e tudo isso precisa-se de medidas urgentes. E o que se observa aí é que não. Uma coisa é certa, enquanto não houver vacinação em massa, enquanto os governos não fizerem uma campanha de conscientização da população, falando da importância da vacinação, vai ser muito difícil a gente sair da pandemia. Outro aspecto muito importante é os países ricos pararem de fazer assim, com a vacina, achar que a vacina é só para eles, e também vacinar os países pobres, os países periféricos. Variante Delta vem da Índia. A variante agora, essa nova Omicron, vem da África do Sul. Teve a variante Gama também, do Brasil. Enquanto não houver uma vacinação global em massa, essa pandemia não vai estar sob controle. No mais, para aqueles que têm viagem marcada para a Europa de turismo, tá? Vamos falar viagem de turismo, não venham, porque a coisa... Não acredito, sinceramente, que esse lockdown vai acabar no 12 de dezembro. O máximo que eles podem fazer é abrir um pouco mais para as pessoas que são vacinadas, vamos dizer assim. Aqui em Viena, inclusive, eles estão falando de implementar a regra 2G+, significa ou você se recuperou de uma infecção que é o Genesen, ou você é vacinado, geimpft, ainda por cima tem um teste de PCR para, por exemplo, se você quiser ir para o salão, se você quiser ir a um restaurante. Nesse caso, eu acho mais interessante uma viagem para a Europa com mais tranquilidade, já a partir, eu diria lá para maio, junho, se tudo der certo. A gente tem que ver se a gente sobrevive o inverno, né? Se tudo der certo para que o investimento de vocês compense.
No mais, para a gente não se estender muito, a gente fica por aqui. Se você é brasileiro que tem dificuldade para seguir o noticiário local, porque está recém-chegado, ou porque o alemão ainda é fraco, não deixe de seguir o dricaribas.com. Não deixe de me seguir pelas redes sociais, especialmente Instagram, que eu sei que o pessoal gosta bastante aí, e a gente vai estar sempre informando da situação por aqui. No mais, para aqueles que estão aqui, tenham um pouquinho de paciência. Aliás, a paciência é uma coisa que às vezes falta. Não sei se muitos pretendem ir ao Brasil. A situação no Brasil atualmente é melhor do que aqui, mas eu digo da minha opinião pessoal, eu tenho um certo receio, porque no caso meus pais já são de uma certa idade, a gente fica com medo, né, de repente passar o vírus adiante, porque é do que se trata atualmente, né? Então é bastante complicado, são tempos difíceis e a gente tem que tentar fazer o melhor possível e ter a fé de que isso vai passar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, não deixe de seguir dricaribas.com. Lembre-se que há sempre uma história para contar. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.